M é uma variedade, que nós vamos supor C infinito, ou CR mais 1, e nós vamos denotar para o KR de M, para o espaço vetorial dos campos de vetores de classe CR em M. De classe CR, nós vamos tomar sempre R maior ou igual que 1, bem M. E nós temos que um campo X pertencente a KR de M é completo. Essa é a definição. Se toda curva integral está definida em R. E pelo teorema que a gente mostrou, né, é que isso aqui implica, né, que existe o fluxo global CR, uma aplicação CR, tal que φ de 0x é igual a x, e a derivada de φ em relação a t, no ponto tx, é igual ao valor do campo no ponto φ de tx. Okay. Bom, isso aí implica, como a gente viu, que a aplicação para cada t, a aplicação φ de tx é curva integral passando por x, né? É curva integral. E também que a aplicação que a gente denotou por x índice t de M em M, que é a translação ao longo das curvas das órbitas, né? X de tx igual, por definição, φ de tx é dífio CR, né? e B para aplicação T, x índice T é homomorfismo de grupo. Isso é xt mais s, pegou xt composto com xs, né? E x0 é igual a identidade. Quer dizer, a cada t a gente associa um difeomorfismo da variedade, e essa aplicação preserva a estrutura de grupo, né? Onde em R a gente tem a estrutura dos reais, e nos difeomorfismos a estrutura de grupo é dado pela composição. Bom, então isso foi o que a gente viu na semana passada, né? Hoje nós vamos começar estudando a estrutura do campo de vetores na vizinhança de uma órbita
regular. Então, o teorema é o seguinte, que é chamado teorema do fluxo tubular. Então a gente começa com o campo CR, PR maior ou igual que 1, né? E vamos considerar gama 0L em M, gama de T, pegou a XT de X0. Quer dizer, um pedaço compacto de órbitas, né? E a hipótese aqui que a gente vai ter são duas. Primeiro, gama linha de T diferente de zero, né, para um T e, portanto, para todo T, né, e gama de T diferente de gama de S, T diferente de S. Tá certo? Quer dizer, uma curva integral que é regular, quer dizer, a derivada não se anula em um ponto, e, portanto, não se anula em nenhum ponto, e ela é biunívoca. Né? Okay? Então, nesse caso, existe uma vizinhança W da imagem dessa curva e um difeomorfismo φ de menos epsilon a L mais epsilon vezes a bola de centro 0 e raio 1 no espaço de dimensão m menos 1. Em W. Ok? Então, isso aqui é o produto, né? Tal que o pullback do campo X seja exatamente o campo D de dt, né? Que é o campo que a cada tx aqui passou a ser o vetor 1, 0. Quer dizer, o campo paralelo, então as órbitas desse campo aqui são as retas passando por um ponto da bola, né? São as retas, o produto desse intervalo pelo ponto. Né? Quer dizer, o campo unitário na direção da primeira coordenada. Ok? Quer dizer, então as órbitas. Então esse teorema diz que nessa vizinhança W, quer dizer, vamos fazer uma figura em dimensão 2, a gente tem uma vizinhança W aqui, isso é W, e tem um difeomorfismo aqui que leva o campo horizontal aqui, né, T de dt, nas órbitas do... Esse é o difeomorfismo φ. Quer dizer, aqui é o produto, né? Esse aqui é menos epsilon PL mais epsilon da reta, e isso aqui é a bola, né? Então, para cada ponto, esse campo aqui, as órbitas são as retas horizontais, né? E essas retas são levadas nas curvas integrais de W aí. Okay? Tá? Então o campo é paralelo. Com essa mudança de coordenadas CR, né? Isso aqui
esse diffeomorfismo tem a mesma classe que o campo. Então, com a mudança de coordenada CR, o campo é simplesmente horizontal, biunitário. Certo? Então, esse é o teorema que a gente quer provar. Quer dizer, em outras palavras, esse campo de vetores, né, tem alguns pontos onde o campo se anula. Quando o campo se anula, a imagem dessa curva integral se reduz ao ponto, né? Okay? E as outras órbitas são, né, cada pedaço dessa órbita, o campo é paralelo. Cada pedaço compacto da órbita, com a mudança de coordenadas, a gente tem o campo paralelo. Okay? Então, esse é o teorema do fluxo tubular que a gente vai provar agora. Tá? Então, a demonstração é uma consequência da diferenciabilidade do fluxo, né? Da diferenciabilidade do fluxo e do teorema da função inversa. Né? Okay. Então, vamos tomar PS contido em M, com subvariedade de codimensão 1, contendo o ponto x0, né? X0 que é igual a gama de zero, e transversal para o campo X. Isso aqui significa que para todo ponto X pertencente a S, o campo X no ponto X não pertence ao espaço tangente a S no ponto X. Tá certo? Bom, isso sempre existe, porque localmente a gente pode traçar uma subvariedade onde isso acontece no ponto x0 e isso acontece numa vizinhança do ponto x0. Né? Quer dizer, em outras palavras, a gente tem S, o campo, então, em cada ponto, o campo está sempre transversal à variedade S. Né? Okay? Esse é o campo X transversal à variedade S. Tá certo? Bom, então a gente começa com SS e agora nós vamos o S0, vamos chamar isso aqui de S0. S0, aqui. Então agora a gente pode considerar a imagem desse S0 pelo fluxo XT. Então vamos denotar por ST XT de S0. Né? Ora, o XT, como a gente já viu antes, né? O XT é um diffeomorfismo. Então ele leva para essa subvariedade de codimensão 1, numa subvariedade de codimensão 1, né? E essa subvariedade é transversal ao campo, né? Porque se a gente pega um X pertencente a S0, a gente olha para XT de X, isso pertence a ST, né? Ok? P derivada de XT no ponto X, que é o isomorfismo, ele leva o espaço tangente para S no ponto, para S0 no ponto X, no espaço tangente a ST
do ponto xt de x. Né? Ok? Tá certo? E a derivada, e essa mesma derivada, né, quando eu aplico ao vetor do campo, isso dá o próprio vetor no campo, do campo no ponto xt de x. Né? E como a derivada é um isomorfismo, né, que o subespaço, esse subespaço mais o subespaço gerado pelo campo pelo espaço todo, a gente tem um isomorfismo e, portanto, a derivada de xt pelo isomorfismo desse espaço no outro portanto, esse st também é transversal para o campo em todos os pontos. Ok? Tá. Isso é transversal. E essa aplicação aqui, né, mostra que a derivada de xt é um isomorfismo. Né? Então a gente vai definir agora por xt, por campo φ, né? Vamos usar outra letra, né? Psi de menos epsilon. Epsilon aqui é um número pequeno, né? PL mais epsilon vezes S0 bem M, né? Okay? Por psi de psi de t x, né? É igual x índice t, né? X índice t de x. Ok? Então tem essa aplicação de S0 vezes isso aqui, que simplesmente pega um x de S0 e um t do intervalo leva em xt de x. Ok? Então, pela diferenciabilidade do fluxo, né, isso é diferenciável nas duas variáveis, esse psi é diferenciável. Ok? Então, a gente quer provar que se a gente tomar esse S0 suficientemente pequeno, quer dizer, uma vizinhança suficientemente pequena do ponto x0 em S0, né, a gente vai ter que isso aqui é um difeomorfismo. A gente quer provar que isso aí é um difeomorfismo. E aí esse difeomorfismo, como S0 pode ser tomada difeomorfa para a bola, né? A gente vai construir o φ simplesmente compondo o difeomorfismo de S0 com a bola. Né? Okay? Então o que a gente tem que provar é que esse cara é um difeomorfismo. Né? Ele satisfaz exatamente a propriedade que a gente quer, só que ao invés da bola aqui a gente tem o S0. Né? Como é que a gente prova que algo é um difeomorfismo? Sobre a imagem, né? Nós vamos ter que mostrar que a imagem é um aberto, um subconjunto aberto, que ele é um difeomorfismo local, né? E que ele é bionívoco. Né? Esse é que a gente tem que provar. Né? Bom, as duas primeiras partes, né, que a imagem é um aberto e que ele é um difeomorfismo local, se a gente tomar o S0 suficientemente pequeno, é uma consequência do teorema da função inversa. Né? Ok?
tá? Porque se a gente quer... a gente tem que... bom, essa aplicação a gente já sabe que é diferenciável, né? A gente quer calcular a derivada do psi, né, num ponto... derivada de psi num ponto T1x1. Né? Ok? Tá certo? Então, dessa derivada, o que essa derivada faz? A derivada, ela leva o vetor d de dt, né, elevada do ponto x em psi de T1x. Porque a horizontal está sendo levado na órbita e, portanto, o campo horizontal d de dt está levado no campo x no ponto correspondente. Ok? E a derivada de psi T1x1, ela leva o espaço tangente para S no ponto x1, no espaço tangente para S0 no ponto x1, no espaço tangente para S T1 do ponto psi de T1x. Ok? Por definição, né? Ok? Porque né? Pela definição aqui. Bom, então esse leva exatamente pela diferenciabilidade do fluxo, né? Isso aqui é um isomorfismo. Porque a restrição dessa derivada a essa variável aqui é exatamente, né? Isso aqui é exatamente a aplicação que a cada V vai em dxt ponto x1 aplicado a V. E esse cara aqui é o isomorfismo. Né? Então, esse aqui é o isomorfismo, né? E, portanto, a derivada é um isomorfismo. Okay? Então, nós temos que o teorema da função inversa inversa implica que psi é restrito para uma vizinhança de T1x1 é um dífio sobre uma vizinhança por uma vizinhança da imagem, sobre uma vizinhança de psi de T1x1. Ok? Então a gente já sabe que a imagem contém um aberto e que o difeomorfismo que localmente ele é um difeomorfismo. Ok? Tá ok? Em particular, né? Em particular a gente tem que em particular, como o difeomorfismo local é bionívoco, né? Bom, e agora a gente tem que esse arco tem um compacto, né? É um compacto, a gente pode cobrir a coisa inicial por um número finito de vizinhanças, né?
onde em cada uma esse diffeomorfismo é essa aplicação é localmente um diffeomorfismo, né? Então a gente tem, né, como consequência da compacidade do arco e desse fato, nós temos que, tomando S0 suficientemente pequeno, S0 pequeno, temos que se de T1 Tx é diferente de SY, se S é diferente de T e é suficientemente pequeno. Ok? Localmente isso vale para cada X, a gente tem uma vizinhança onde isso aqui acontece, né? Então agora a gente pode cobrir essa órbita aqui, esse arco por um número finito de vizinhanças, e a gente tem que se é um diffeomorfismo local e que localmente é P-bionívoco. Okay? Então a afirmação agora é que, tomando S0 suficientemente pequeno, quer dizer, uma vizinhança de x0 pequeno, temos que psi de Tx é diferente de psi de Sx se S menos T é P maior que zero. Se S é diferente de T, a aplicação é P-bionívoca. Que a aplicação é globalmente bionívoca. Isso implica que é um diffeomorfismo, né? Porque um diffeomorfismo local bionívoco é um diffeomorfismo. Ok? Quer dizer, a gente quer mostrar que essa propriedade aqui é satisfeita para todo, desde que o S0 seja uma vizinhança suficientemente pequena do ponto x0. Ok? Bom, então a prova dessa afirmação aqui é por contradição. Não? Quer dizer, suponhamos por contradição, né? Por contradição, que isso aconteça. Não? Então, o que significa isso acontecer? Que existem sequência, né? Sequências tais que psi de Tnxn é diferente de psi de Sn e yn, né? E xn e yn convergem para o ponto x0. Quer dizer, que arbitrariamente próximo de x0 a gente tenha essa aplicação com Tn menos Sn maior que zero.
diferente de zero, não? Ok? Tá. Então a gente vai supor que isso aconteça, né, para xn, yn, então a gente pode, a gente vai certo? Bom, então se a gente tem essa ok? Tá. Então agora a gente vai usar esse fato aqui que é um difeomorfismo local, né? Então psi é difeo local. Então isso aqui implica, né, que esse Tn menos Sn, né, tem que ser necessariamente não é mais maior que zero, é maior que delta. Porque por compacidade a gente tinha construído esse delta, onde isso aqui é, não, aqui é igual, né? A gente quer provar, a hipótese é que ela não seja bionívoca, né? Pelo fato de ser difeomorfismo local, se T menos S é menor que delta, a gente tem que isso aqui é diferente, mas se a gente está supondo que isso aqui é igual, né? E xn, yn também é S0, né? A gente tem que Tn menos Sn tem que ser de fato maior que delta. Ok? Tá? Bom, então agora a gente pode tomar Tn menos Sn é menor que delta, ambos estão no intervalo compacto. A gente pode, tomando subsequência, né? Tomando subsequência, a gente pode supor que Tn converge para T e Psn converge para S. Né? Como Tn menos Sn é maior que delta, a gente conclui que T menos S é maior ou igual que delta. Né? Ok? Ora, mas por xn e yn convergem para x0, a gente conclui, então, que, por continuidade do psi, né, que psi de x0t pegou psi de x0s. E como T menos S é menor que delta, isso aqui significa que S é diferente de T. Isso é uma contradição. Porque isso aqui é igual a gama de T, isso aqui é igual a gama de S. Né? E a hipótese é que o gama é bionívoco. Né? Ok? Então a gente tem com isso a gente conclui a prova do teorema. Né? Ok? Bom, então esse é um teorema sobre a estrutura de um campo de vetores na vizinhança de uma
pedaço compacto de uma órbita regular deles, de uma curva integral regular. Bom, então, como consequência desse teorema, nós vamos provar o seguinte corolário, né? Por consequência desse teorema é o seguinte: seja gama contido em M, né? Uma subvariedade e K contido em gama compacto. Por conclusão, então existe uma carta local pensa que a bola planetária em Rn-1, né? Com a carta local CR, tal que psi de K esteja contido em menos epsilon, epsilon mais L vezes 0. Né? Que leva o K numa reta. Okay? Quer dizer, então a gente está nós estamos com esse corolário globalizando, né, um fato local que a gente conhece. Quer dizer, chegamos para uma subvariedade de dimensão 1, a gente sabe que localmente a gente tem um difeomorfismo num produto que leva esse pedaço de curva num segmento de reta. Né? O que a gente quer mostrar é que isso vale em qualquer pedaço compacto do. Quer dizer, a gente tem uma curva, né, PRN, a gente quer mostrar que tem uma vizinhança de um pedaço compacto dela, né, essa curva aqui, de tal forma que essa coisa vai num produto e essa cara vai no intervalo. Né? Ok? Bom, e para isso nós vamos usar o teorema do fluxo tubular. Okay? Mas para isso a gente vai precisar de construir um campo de vetores. Né? Construir um campo de vetores completo em M. E a gente vai querer que esse campo tenha essa curva como bordo. Né?
Bom, então essa curva, né, esse conjunto aí, né, a gente de fato a imagem, né, de fonte de gama para o mergulho. Vou tomar gama para o mergulho de 0,1 em coisa, em particular o gama linha de T é diferente de 0 para todo T pertencente a 0,1. Okay? A gente tem uma parametrização dessa curva e, como é uma curva mergulhada, a gente tem uma parametrização onde o gama linha de T é diferente de 0 para todo T. Bom, o que a gente quer agora é construir um campo de vetores. Okay? Ora, localmente é fácil, né? Quer dizer, se a gente pega um ponto qualquer da curva, né? A gente olha para o vetor tangente aqui, gama linha de T nesse ponto, né? Como isso aqui é uma subvariedade, né? Eu tenho um diffeomorfismo local, né? Que leva para uma vizinhança desse ponto e um produto, onde a curva, né? A curva vai numa reta horizontal. Ok? Tá certo? Pô, então eu posso construir um campo nessa vizinhança, né? Da seguinte forma: eu pego o campo horizontal aqui, né? Então esse ponto aqui está indo aqui no 0. Eu faço o seguinte: eu pego uma vizinhança desse ponto, pois isso aqui é um diffeomorfismo, pré-imagem dessa vizinhança para uma vizinhança maior. Pego uma outra vizinhança que contém o fecho dessa, né? Okay, um pouco maior. E eu faço o seguinte: eu construo o seguinte campo de vetores em M, né? Esse campo de vetores vou chamar de psi, essa carta local. O psi é o pullback do campo lambda d de dt. Eu pego o campo horizontal aqui e multiplico esse campo por uma função lambda de x é identicamente π1 na vizinhança menor e é identicamente 0 fora da vizinhança maior. Ok? Então eu tenho essa vizinhança, né? Essa função sem infinito lambda, ela vale 1 aqui e fora disso aqui vale 0. Né? E aí eu estendo o campo, quero x não pertence à vizinhança maior. Porque fora dessa vizinhança, da terceira vizinhança, eu identifico como sendo 0. Tá? Ok? Então eu posso fazer isso numa vizinhança de cada ponto. Então agora eu posso cobrir o compacto por um número finito de vizinhanças. Né? Então o que eu tenho é o seguinte: eu tenho WI contendo VI barra que contém VI que contém
por I, né? Por I barra que contém o I, vizinhanças, abertos, né? Com fecho compacto, né? Ok, campo sem infinito, sem infinito, né? O CR, se esse mergulho é CR, né? XI para cada vizinhança eu tenho esse campo onde XI identicamente zero fora de WI, okay? Esse campo se anula fora de WI, se X pertence para a imagem de gama, porque a gente tem que tomar um compacto, né? Epsilon 1 menos epsilon, que eu estou cobrindo esse compacto aqui pela vizinhança. Se X pertence para a imagem para esse compacto, eu vou querer o seguinte, que x de x seja igual a ρ de x tá melhor, de x é gama de t com t pertencente a esse compacto epsilon 1 menos epsilon, né? Então x do ponto de x xi é ρ de x vezes gama linha de t, né? Onde ρ de x é sempre maior ou igual que zero, é um múltiplo onde é um múltiplo do vetor velocidade, e ρ de x é maior que zero em UI. Okay? Tá certo? Quer dizer, esses campos eles têm essa propriedade. Aqui o campo por essa coordenada ele tem exatamente a direção do gama linha de t, né, dentro de UI, e fora ele pode se anular, mas ele é sempre, mesmo entre uma região e outra, nós vamos tomar essa função aqui, né? É não negativa, portanto a direção do campo não muda, né? Ele é sempre, ela pode se anular e vai se anular fora da vizinhança, mas nessa região intermediária o campo tem a mesma direção do gama linha de t, porque ele é um múltiplo do outro por uma função não negativa, né? Então a gente tem essa propriedade e, portanto, a gente pode agora tomar um campo X que é a soma desses campos. É um número finito de vizinhança, cada um desses campos é CR, então agora eu tomo X como sendo soma dos campos XI. Okay? Então agora eu tenho que
x de x para todo x, né? Para múltiplo positivo de gama linha de t, né? Para todo t pertencente a menos epsilon, epsilon 1 menos epsilon, né? Ok? Se x tá certo? Quer dizer, então, o objetivo com isso, um campo sem infinito, tem a imagem de gama aqui, né? Tem um pedaço compacto que a gente está tomando, e a gente viu que, então, que a gente tem um campo de vetores, né? Esse campo de vetores ele vem com a vizinhança, que é o WI. Esse campo se anula, fora x é identicamente zero fora do compacto, união de WI barra, né? É um campo que se anula fora desse compacto, é um campo CR, né? E esse campo, em todos esses pontos aqui, ele é diferente de zero, né? Então, como esse campo se anula fora de um compacto, né? Temos que x é completo. Ok? X é completo e a gente tem que a órbita desse campo X, por esse ponto aqui, gama de epsilon, né? Que a aplicação T vai em xt de gama de epsilon, P curva integral de x com cuja imagem de um certo intervalo 0L é igual de epsilon 1 menos epsilon. Okay? Quer dizer, esse L é o tempo que eu gasto para, partindo desse ponto, chegar no outro ponto extremo aqui, que é... Ok? Bom, e aí eu uso esse campo é completo porque ele se anula fora de um compacto, né? E, portanto, pelo teorema do fluxo tubular, eu posso tomar essa vizinhança suficientemente pequena, de modo que eu tenho um difeomorfismo num produto e, portanto, uma carta CR. Então, com isso, a gente tem um corolário. Ok? Bom, esse corolário vai ser útil para a gente mais tarde, mas... então, para construir difeomorfismos na variedade, né, a gente viu que basta construir campos de vetores completos. E aqui é um exemplo de como a gente pode construir campos de vetores. A gente constrói o campo localmente, né, e depois a gente soma, porque o espaço de campo CR é um espaço vetorial. Então a gente tem muita flexibilidade para construir campos vetores, e com isso a gente pode construir difeomorfismos na variedade.
Então, uma outra consequência importante dessa construção aí é o seguinte corolário, quer dizer, outro corolário, mas a gente vai precisar de um lema para provar esse corolário, é o seguinte: se M é uma variedade sem infinito, e conexa, então existe, se x e y pertence a M, né, existe um difeomorfismo sem infinito φ de M em M, tal que φ de x é igual a y. Quer dizer, dado dois pontos quaisquer, a gente sempre pode construir um difeomorfismo que leva um ponto no outro. Okay. Quer dizer, isso mostra que a variedade tem muitos difeomorfismos, né? Bom, a gente já sabe porque cada campo completo dá um difeomorfismo, então a gente tem... E a gente vai usar isso para provar esse fato aqui. Né? Quer dizer, todos os pontos de uma variedade conexa, então, são semelhantes. A gente sempre pode, através de um difeomorfismo, levar um no outro. Quer dizer, localmente não tem diferença nenhuma de um ponto para outro sob o ponto de vista diferenciável. Né? Bom, para demonstrar esse teorema, basta provar o seguinte lema, né? Dados x e y, né? Existe um mergulho gama de 0,1 em M, né? Sem infinito, né? Tal que gama de epsilon é igual a x, e gama de 1 menos epsilon igual a y. Quer dizer, existe um mergulho sem infinito passando pelos pontos x e y. Ok? Quer dizer, existe uma curva mergulhada passando pelos x e y. Então, tendo esse lema, a gente simplesmente constrói esse campo de vetores aqui, e o fluxo desse campo de vetores vai dar um difeomorfismo que leva o x no y. Ok? Então, o corolário ele sai da mesma prova desse teorema, usando esse mergulho. Quer dizer, segue do corolário anterior usando o mergulho. Tá? Ok? Bom, então, o que a gente tem que fazer é construir esse mergulho. Então, basta provar o lema. Então, prova do lema. Bom, aí nós vamos fixar o ponto inicial, né? E aí nós vamos considerar o conjunto dos z's de M, de todos os pontos de M, tal que exista uma curva mergulhada
contendo x e y. Tá? Ok? Contém x e z. Então, o que nós vamos ter que provar é que esse A é aberto, não vazio, aberto, não vazio e fechado. E como A é conexo, isso implica que é igual a M. Como M é conexo, A é igual a M. Tá? Okay? Então a gente tem que provar essas coisas aqui. Que é aberto e não vazio e fechado. Tá? Aberto. Não vazio. Vamos provar não vazio. Não vazio por quê? Porque x possui uma vizinhança diffeomorfa uma bola. De Rm, né? Ok? Põe essa bola e esse diffeomorfismo, por exemplo, leva o x no ponto zero. Ora, mas se a gente tem uma bola do Rn, dado um ponto x, z qualquer da bola, a gente tem um segmento de reta ligando o ponto z à origem. Né? Isso é um arco mergulhado, uma curva mergulhada, portanto, o arco contém uma vizinhança de z. Né? Isso implica que A contém uma vizinhança de z. Ok? Contém uma vizinhança de x. Em particular, é não vazio. Ok? Então agora a gente quer provar que ele é aberto. Então, provar que ele é aberto e, ao mesmo tempo, o mesmo argumento tá que ele é fechado. Ok? Como é que a gente prova que A é aberto? Vamos provar que A é fechado. Okay. Bom, então a gente pega um ponto Z, tão pertencente a A, né? Ok? E vamos mostrar que tem uma vizinhança de Z que também não pertence a A. Ok? Então existe de Z tal que vem interseção A igual a vazio. Isso prova que ele é fechado. Ok? Tá? Bom, para o Z, né? Z possui uma vizinhança W, né? Tal que exista carta local φ de W na bola de
centro 0 e pi-raio 1 de Rm. Essa vizinhança está uma bola. Bom, se esse W, se essa vizinhança é disjunta de A, eu estou feito. Okay? Já provei que existe uma vizinhança. Então, vamos supor que isso não aconteça. Então, a gente tem o W aqui, o W, tem um φ que leva esse aqui na bola, que leva o Z em 0, e temos o X, e digamos que tem um arco mergulhado aqui, que passa por... que liga o X em um ponto de W. Ok? O que eu quero mostrar agora é o seguinte, que eu posso modificar esse arco, de modo que e encontrar uma vizinhançazinha menor aqui, de modo que esse arco que chega aqui, ele vai ter um outro arco ligando ele diretamente com os pontos dessa vizinhança. Eu quero modificar esse arco aqui, de modo a conectar o X a um ponto de uma vizinhançazinha menor aí. E com isso eu provo que essa vizinhança menor V não intersecta o como é que é? Então, peraí, o que eu estou falando? Ah, não. Não tem o V aqui, O que eu quero mostrar é que se Z pertencente a A, não pertence a A. Então, eu vou mostrar que esse W, esse W é de fato o V aqui. Eu vou mostrar que esse V não pode intersectar o conjunto A, quer dizer, não pode existir um arco aqui com essa propriedade. Ok? Para isso eu vou mostrar que se isso acontece, eu posso perturbar o coisa aqui e de fato ir até encontrar um arco que liga o X com esse ponto X0. Bom, isso porque eu estou dentro da bola, Quer dizer, se eu tenho um arco numa bola, então agora eu vou argumentar no espaço euclidiano. Eu estou no espaço euclidiano, tem a bola euclidiana, porque eu vou mostrar, eu vou mostrar um pouco mais que isso, eu vou mostrar o seguinte, digamos que eu tenho a bola de centro 0 e eu tenho um arco que entra nessa bola, ok? Um arco mergulhado que tem um pedaço dentro dessa bola. O que eu vou mostrar de fato é que existe uma vizinhança de 0 aqui. Vou mostrar um pouco mais que isso aqui, que dado qualquer ponto dessa vizinhança, existe um ponto do arco aqui, de tal forma que eu posso modificar esse arco para essa curva, para obter uma curva mergulhada que coincide com ela antes desse ponto, e que liga esse ponto para um ponto qualquer dessa vizinhança menor. Em particular o 0, porque provaria que ele é fechado e prova que ele é aberto também. Ok?
porque se esse ponto pertence ao conjunto, ele tem um arco ligando o ponto X a esse conjunto, eu intercepto esse arco antes de chegar lá e piono para um arco ligando ali. Ok? Bom, isso aqui o que eu tenho que fazer, de fato, é o seguinte. Porque eu vou, para argumentar, é o seguinte, eu vou pegar um ponto desse... Quer dizer, eu vou construir uma vizinhança de modo que eu possa unir, né, qualquer ponto dessa vizinhança para esse ponto que eu interrompi aqui, por um segmento de reta, né, e eu vou agora modificar esse arco ligeiramente aqui de modo para criar uma coisa mergulhada que coincide com o arco, né, fora de uma vizinhança desse ponto, e depois ele coincide com esse segmento de reta aqui. Ok? Quer dizer, aqui eu posso, qualquer ponto aqui eu posso ligar por um ponto de uma vizinhança aqui por um segmento de reta, eu obtenho uma curva contínua, né? A única coisa que eu tenho que modificar essa curva para ela ficar diferenciável, né? Para a figura seria o seguinte, eu tenho uma curva aqui, depois eu tenho um segmento de reta, o que eu tenho que fazer é pegar algo que interpola entre essa curva e a outra curva de modo diferenciável. Tá ok? Isso é como é que prova que o conjunto é fechado? Isso prova que o conjunto é fechado e prova que ele é aberto também. Porque prova que é fechado. Se você está pegando um Z que passa no A. Ele prova que ele é fechado porque se você pega essa bola aqui, se o arco tiver um ponto aqui, então tem um arco ligando esse ponto com a origem, né? Então, se tiver um ponto nessa bola que pertence ao A, então a origem da bola também pertence ao A. Então você está pegando o Z fora do A. Hein? Você está pegando o Z fora do A. Sim, esse ponto Z está fora de A. Né? Eu pego uma bola, uma vizinhança diffeomorfa à bola. Tá? Eu afirmo que essa vizinhança tem que estar contida no complementar de A. Caso contrário, tem um ponto aqui que está em A. E, portanto, tem esse arco aqui. Aí eu modifico esse arco de modo a ligar, então Z também está em A. Não, ok? Então é fechado. E aqui é aberto também, porque se esse ponto está em A, né, tem um arco ligando esse ponto, eu paro o arco um pouco antes de chegar nesse ponto e completo com a reta. Ou então eu vou até o ponto e completo com a reta, obter uma curva contínua, aí eu tenho que modificar. Bom, isso nas notas eu não fiz esse detalhe aqui de como fazer isso aqui. E de fato é um truquezinho simples, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o seguinte, uma curva, né, uma curva localmente, localmente uma subvariedade é um gráfico, né? Quer dizer, você tem R, né, PRN menos 1, PRM menos 1, né? Então, uma subvariedade qualquer, né, ela é localmente um gráfico, né, do tipo T, alfa de T pertencente a menos epsilon, epsilon, pi alfa com a função menos epsilon, pi r m menos 1.
isso é uma curva em RM, localmente ela é um gráfico. Né? Se eu conseguir escrever duas curvas como sendo um arco, né? Como sendo um gráfico com a mesma decomposição aqui, né? Eu posso simplesmente pegar uma função lambda de R em R, né? Tal que lambda de t igual a 1 para t, digamos, menor ou igual que epsilon, e lambda de t igual a 0 para t maior ou igual que epsilon sobre 2, né? E aí eu posso definir, interpolar as duas, né? Da seguinte maneira, eu pego o outro gráfico gama, tal que gama de t é igual a lambda de t, alfa de t, mais 1 menos lambda de t, beta de t. Então, esse gama é uma função sem infinito, né, PRM menos 1, que vale alfa para t menor ou igual que 0. Né? Então, a gente teria o alfa aqui, né? O beta aqui. Né? Então, o gama, né? Ele vale alfa, aqui você tem 0, né? Epsilon menos 2, epsilon menos epsilon, né? Ele coincide com alfa e chega aqui no coisa, ele amortece e continua como esse é o alfa, beta, esse aqui é o gama. Sempre é um gráfico das duas. Quer dizer, então, obtenho o gráfico de gama para uma subvariedade, então, que coincide com o gráfico de alfa aqui, coincide com o gráfico de beta depois. Né? Com isso, a gente interpola para as duas coisas. Né? Ok? Então, eu tenho que olhar para essa situação aqui, onde de fato eu vou olhar esse arco aqui e vou comparar primeiro um ponto do arco com a reta que une esse ponto do arco na coisa. Tá ok? Eu quero escrever ambos, né, tanto essa reta como essa curva aqui, como localmente um gráfico aqui. Okay? Quer dizer, eu quero tomar uma decomposição do RM em R vezes RM menos 1, subespaço de dimensão PM e um espaço de dimensão 1, onde ambos vão se escrever como um gráfico em relação à mesma decomposição. Ok? Tá? Bom, então, aqui eu tenho que tomar um pequeno cuidado aqui para poder fazer isso. Que corresponde ao seguinte: um perigo aqui seria que essa curva aqui, então eu tenho essa reta, o perigo é que essa curva, nesse ponto, fosse, digamos, tangente a essa reta na direção contrária. Esse é que é a obstrução para obter um gráfico para as duas. Então, eu vou mudar essa curva aqui um pouquinho, né, de modo que isso não aconteça. Quer dizer, ao invés de pegar esse ponto, eu posso modificar a curva e pegar esse ponto aqui. Né, por esse ponto aqui, por exemplo, onde os vetores são distintos. Então, a gente modifica o gama inicialmente, de tal forma que o gama linha de t
Então eu posso modificar o gama, né, tal que tem um gama de T pertencente à bola e de tal forma que o gama linha de T não pertence para a reta que une gama de T a zero, a origem, ok? Quer dizer, faço uma pequena modificação no gama, ou escolho um T aí onde isso aqui aconteça, não aconteça, tá? Ok? Então a gente tem esses dois vetores aqui, que é o gama linha de T, né? E tem esse outro vetor, que é o vetor zero menos gama de T, ou menos gama de T, né? Ok? O vetor que une o gama de T para o zero. Tá? Bom, então eu tenho dois vetores que não são paralelos. Ok? Bom, então eu posso colocar um produto interno em Rn, eu vou olhar para os vetores x pertencente a Sn-1, esfera unitária, tal que x, gama linha de T, é maior ou igual que zero. Né? Ok? Quer dizer, os vetores que apontam para o complementar ortogonal de gama linha de T, estou olhando para os vetores onde isso acontece. Né? Bom, isso dá um subconjunto aberto, limitado pelo hiperplano dos vetores ortogonais para gama linha de T. Analogamente, eu considero um X tal que isso menos gama de T maior ou igual que zero. Né? Ok? Ora, se esses vetores não estão alinhados, né? Quer dizer, um não é o oposto do outro, principalmente, então existe um X, tal que isso aconteça, e isso aconteça, x maior que zero e x maior que zero. Né? Quer dizer, existe um vetor x, tal que um vetor x unitário, tal que o produto escalar desse vetor com gama linha de T é positivo e com esse cara é positivo. Né? Ok? Bom, então agora eu olho para o complementar ortogonal aqui. É o conjunto dos y tais que yx é igual a zero. Ok? Tá ok? Tá? Agora eu tenho agora eu afirmo que eu posso escrever ambas as funções, né? Então eu tenho alfa e beta de menos epsilon em epsilon em eu tenho gama de T, né? Vamos chamar esse ponto de T0 aqui, gama linha de T0. Vamos normalizar isso aqui como sendo zero esse ponto, isso é só mudança de variável, né? Então nós sabemos que gama linha de zero é igual a menos, tem essa propriedade com
com os vetores. Então a gente tem a seguinte aplicação. Vamos projetar esses caras ambos ortogonalmente no eixo do X. E vamos tomar alfa de menos epsilon até menos alfa de zero para todo T. Okay. Quer dizer, esse alfa é a parametrização da curva que une esse ponto para zero, né? Onde alfa de zero é igual a gama de zero. Então estou pegando essa curva e estou pegando o gama aqui. Né? O que eu quero afirmar é que ambas as curvas são gráficos de função daqui para cá, né? Para o eixo do X. Como é que eu vou mostrar isso? Eu pego a função gama tilde de menos epsilon em R, né? Gama tilde de T é o produto escalar de gama de T com X, com esse vetor X que eu encontrei, né? Esse vetor unitário, e analogamente alfa tilde de menos epsilon em R, alfa tilde de T, pegou alfa de T X, produto interno. Né? Então, ambas são funções sem infinito, né? Porque gama e alfa são funções sem infinito, e o que eu tenho é o seguinte, o que acontece com gama linha de zero? A derivada disso aqui em zero. Isso é igual, né, a gama linha de zero x. Isso aqui, por hipótese, é positivo. Né? Okay? E analogamente, o alfa tilde linha de zero pegou alfa linha de zero x. Isso também é positivo, porque alfa linha de x, alfa linha de zero é menos alfa zero. Né? Ok? Ora, vamos olhar cada uma delas. Então a gente tem que gama tilde é diff, se epsilon é suficientemente pequeno. Analogamente, o alfa é um diff. Né? O alfa é um dífilo. É um dífilo sob uma vizinhança de zero. Então, é um dífilo. Se é um dífilo, então, dado S próximo a zero,
Então existe T, que é T de S, né, dependendo diferenciavelmente de S, tal que gama de T de S x igual a S. Né? Ok? Tá? Bom, então agora a gente pode considerar a aplicação que é o ponto S vezes X nessa reta aqui. Né? Eu quero escrever um gráfico aqui. Né? Então tem que pegar um ponto aqui é S vezes X, um ponto numa vizinhança. Eu posso considerar a aplicação que vai em SX, isso aqui pertence para essa reta aqui, vou chamar de F. PSX pertence a F. Então nós vamos associar um ponto em E, né? Então nós vamos associar o ponto, a gente quer pegar esse ponto e pegar o ponto gama de T, né, e projetar, pego o S, eu olho para o ponto gama T de S e projeto ortogonalmente em E. Né? Então, como é que é isso? Isso aqui é S, né? Isso eu vou pegar gama de T de S, né? Menos a projeção ortogonal dele aqui, né? Que aí dá exatamente a projeção do coisa. Então, menos isso SX. Esse ponto aqui pertence a E. Né? Ok? Tá certo? Porque o produto externo, o produto interno disso aqui com X, né, dá exatamente zero, né? Porque isso aqui dá S e esse aqui dá S também. Então ele está no complemento ortogonal. Ok? Então isso aqui eu tenho uma função sem infinito para S próximo a zero. E o gráfico dessa função coincide com a imagem de gama. Tá certo? Por construção. Né? Isso é exatamente o... Né? Quer dizer, o gráfico dessa aqui é somar o SX com isso aqui, dá exatamente o gama de T de S. Né? Ok? Então esse gráfico coincide com analogamente a gente tem que localmente essa outra função que é a reta, né, cuja imagem é a reta, ela coincide com o gráfico de uma função. Então ambas são gráficos de funções, a gente pode usar esse argumento aqui para interpolar as duas e construir o tal arco. Okay? Quer dizer, então esse é o completo argumento que eu disse nas notas. Eu afirmo que isso aqui é fácil ver, né? Que a gente pode sempre construir esse arco, mas a maneira formal de construir esse arco a gente tem que interpolar isso com a reta, né? A gente tem que construir esse arco contínuo e depois interpolar os dois. E a maneira mais simples de fazer isso é usando um gráfico. Né? Okay? Mostrando que os dois são gráficos. Né? E aí é fácil interpolar os dois gráficos. Ok? Então, com isso, prova esse teorema e, portanto, prova o lema e, portanto, as consequências do lema.
Bom, então nós vamos agora entrar no outro tópico, né? Ainda no capítulo 2, que vai ser muito útil para a gente para o estudo de variedades, vai ser a noção de métrica riemanniana. Bom, como tudo em variedade, a gente quer construir métricas riemannianas em variedade. Como tudo em variedade, a gente tem que começar olhando o conceito que a gente quer introduzir no espaço euclidiano, em abertos do espaço euclidiano, e ver como é que ele varia com diffeomorfismos, né? Então, nós vamos começar definindo a noção de métrica num aberto de RM. Então, aberto. Então, a ideia aqui é que a cada ponto x pertencente a U, nós queremos associar um produto interno no RM que vai variar com x, né? Isso é um PRM vezes RM em R, né? Esse produto interno vai variar com x, e a gente quer que essa dependência em x seja diferenciável, né? E então tal que por de classe CR, se a gente quiser, tal que se a gente pega dois campos de vetores de classe CR de U, né? Então para aplicação que a cada x de U associa o número real, que é o produto interno desses vetores no ponto x, calculado com esse produto interno no ponto x, esse é o número real, seja CR. Quer dizer, uma métrica riemanniana CR é um produto interno, né, que depende do ponto x de U, né, para cada x você tem um produto interno, e a gente exige que esse produto interno ele varie diferenciavelmente no sentido que, pegando dois campos de vetores de classe CR quaisquer, a função real correspondente vai ser infinito. Ok? Então essa é a noção de métrica riemanniana em um aberto, né? Bom, a gente pode escrever uma métrica em termos apenas de uma família de funções da variedade, funções sem infinito, CR, da seguinte maneira. Você considera T de xi, né, o campo que a cada x pertencente a U associa o vetor que vale 0 em todas as coordenadas, exceto na iésima, né? Isso aqui I. Para a iésima coordenada ele vale 1 e em todas as coordenadas ele vale 0, quer dizer, o campo de vetores paralelo à iésima coordenada, né? Unitário paralelo à iésima coordenada. Bom, então, se a métrica é PC infinito, ele define, né, funções sem infinito de J, né, definida como J de x é igual a produto interno desse vetor com esse outro vetor no ponto x. Né?
Então, por definição, isso aqui é uma família de funções sem infinito, né? E para cada x, né, a gente tem uma matriz que vamos chamar de G, né, que é a matriz M por M. Certo? Então a métrica riemanniana associa a cada x uma matriz M por M, cujos coeficientes são funções sem infinito sem infinito em U. Né? Quer dizer, uma aplicação sem infinito de U no espaço das matrizes. Né? Agora, essa matriz, se ela vem de um produto interno, né, ela tem as seguintes propriedades. Né? A primeira propriedade, como esse é um produto interno, isso aqui é simétrico. Né? Então, a primeira propriedade é que G e J de x é igual a G J1 de x. Ok? E a segunda propriedade, né, se a gente pega um vetor V, que W escreve como em termos dessa base, né? Ok? Então, o que a gente tem é que o produto interno de V e W no ponto X, né? Se a gente usa a propriedade de ser um produto interno, expande esse produto interno em termos das coordenadas e usa essas funções G e J, a gente tem que isso aqui pode ser visto como uma multiplicação de matrizes, onde VT é a matriz V1VM, onde V são as coordenadas de V, e W nós estamos olhando para a matriz W1WM. Né? Ok? Ok? Então, essa matriz de funções, ela define o produto interno, pois ela tem uma outra propriedade, né, que como o produto interno é positivo definido, a gente tem que VT G de x V, se a gente põe o mesmo vetor, isso aqui é um número positivo se V é diferente de zero. Ok? Bom, então essa matriz, ela é uma matriz simétrica, ela define o produto interno dessa maneira e ela tem essa propriedade de positividade aqui. Agora, vale a recíproca, né? Se eu tenho uma matriz simétrica que tem essa propriedade, então isso aqui é um produto interno. Ok? Isso é óbvio, né? Porque é bilinear, simétrica, etc. Então, a métrica riemanniana é definida por uma matriz simétrica que goza dessas propriedades. É simétrica e positiva definida. Bom, agora a gente pode estender essa noção para variedades, porque a extensão é exatamente a mesma, né? Quer dizer, a métrica numa variedade é exatamente uma
a métrica de uma variedade é então, a métrica riemanniana CR é uma aplicação que a cada x de m passou a ser um produto interno no fibrado tangente a m, produto interno, tal que para todo par de campos de vetores de classe CR de M, para aplicação y de x pertencente a R é CR. Né? Isso é exatamente a mesma definição. Okay? Bom, se a gente tem a noção de métrica, a gente pode a gente tem a noção de isometria, que tanto vale, quer dizer, a gente tem uma aplicação entre duas variedades, né? E que se a gente tem duas métricas, y em n passou a ser outra métrica aqui, né? Então a gente diz que F é uma isometria se a derivada de f de x aplicada para v vezes a derivada de f de x em w no ponto f de x é a mesma coisa que o produto interno de v e w. Isso para todo x. Ok? Bom, a gente pode escrever para um dífio CR, né, e preserva a métrica. Né, okay? Isso é isometria CR. Bom, então, se a gente vê a definição, a gente vê exatamente que com a métrica riemanniana, né, se a gente tem um atlas, RM é o atlas CR, né? CR mais 1. Né? Então, uma métrica riemanniana em M, né? É uma família de métricas tem o tilde, né? Tal que as mudanças de coordenada
coordenadas são isometrias. São coisas equivalentes, quer dizer, dá uma função como essa, com essa propriedade, é a mesma coisa de dar uma família de métricas riemannianas em cada aberto de RM na imagem das cartas locais, com a condição que as mudanças de coordenadas são isometrias. Bom, então na próxima aula nós vamos construir métricas riemannianas interessantes em variedades, né? Então a gente continua amanhã, né? Vai ter uma aula amanhã pela manhã, no mesmo horário, na mesma sala.